mais puxada, estou tentando dar dar um nível de complexidade maior, mas, como diz o ditado, né? Tem que ser. Então, a gente vai ajustando isso aí para tentar tirar dúvida, para tentar organizar, para ver o que pode antecipar aí e tal, mas, enfim, né? Bom, olha só, essas questões que eu coloquei para vocês, galera, a maioria delas foram tiradas da vestibulares da UERJ, da Unicamp, FUVEST, e basicamente seriam essas três, né? Entre outras aí que a gente vai avaliar. Então vamos pegar aqui a primeira questão. Primeira questão, essa aqui é até mesmo a questão da FUVEST. Então tá assim, nas últimas décadas descobriu-se que os volumosos e inadequados descartes de resíduos plásticos e de outros materiais sintéticos, mesmo quando realizados nos continentes, né, podem resultar em consideráveis depósitos em áreas distantes dos oceanos e mares, seja em seu fundo, na coluna d'água ou na superfície. Como consequência, né, ocorrem mudanças físicas, químicas e ecológicas nesses oceanos e mares. Em alguns desses depósitos já atingem escala planetária, como é o caso de materiais flutuantes plásticos representados na figura aqui, né? Então, aqui, ó, são áreas em que tem concentração de resíduos, né? Principalmente material plástico, né? E aí, o que é interessante dessa questão? Vamos pensar um pouco. Ela tem uma componente ambiental muito significativa, mas que a gente pode lembrar de uma questão que a gente trabalhou nas últimas semanas sobre consumo, né, em sociologia. Por que isso? Porque a gente vive num período em que o consumo é um grande emoliente da sociedade. E baseado na perspectiva da obsolescência programada, obsolescência perceptiva, né? A gente compra um produto e descarta ele de maneira muito rápida, né? Muito efêmera, né? O consumo é uma coisa efêmera, digamos assim, né? O produto tem essa pegada. E aí, olha só, quando a gente descarta o lixo, tanto no continente, né? Ele vai parar nos oceanos. Então, aqui a gente pode pensar na ideia de ecossistêmica, né? Em que lixos que caem em córregos, rios, né? Entre outros, eles vão descendo as bacias hidrográficas, vão seguindo o curso d'água, e aí, aonde eles vão parar? Nos oceanos. Então, uma grande carga dos resíduos que chegam aos oceanos, aos mares, oceanos, provém dos continentes. E a maior parte desse produto, como a gente pode ver, é o bom e velho plástico, né? Bom, essa é uma primeira perspectiva. A segunda delas tem a ver com o fato, né, delas se concentrarem em determinados lugares do globo, né? Então, o que justifica isso? A questão das correntes marinhas. Então, a gente sabe que o sistema de circulação de correntes marinhas no planeta, ele pode ser dado por sistema termoalino, né? Ou seja, a temperatura da corrente marinha, assim como a quantidade de sal na água. Então, isso ajuda, né, a mudar a densidade da água, e aí você tem as correntes marinhas que são conhecidas e a gente já relacionou elas, por exemplo, à formação de desertos, como é o caso das correntes de Benguela, no caso do Rio de Janeiro, Cabo Frio, a corrente de Falkland ou das Malvinas, e por aí vai, né? Bom, ao enunciado, né? Então tá assim, os depósitos flutuantes representados na figura apresentam-se o quê? Com padrões concentrados na parte interna, né, dos giros do Pacífico Norte e Sul, de menor atividade das grandes correntes marinhas. Por que esse cara está no Pacífico, né? O nome Pacífico, como o próprio nome já diz, foi batizado pelo navegador Fernão de Magalhães, que ao navegar nas suas águas percebeu que elas eram tranquilas, elas eram calmas, se comparado, por exemplo, ao Atlântico Sul, né? Outras regiões já
já navegadas. Então, o nome Pacífico tem a ver com essa calmaria. Então, do que a gente pode relacionar as correntes marinhas? E aí existe uma perda da força das correntes marinhas, e aí, na medida em que isso acontece, naturalmente torna-se essas regiões mais suscetíveis à concentração de material em suspensão, como é o caso dos resíduos despejados aí nos oceanos. Certo? Alguém tem dúvida nessa questão? Ficou alguma questão? Eu não tinha esse conhecimento aí, não. Pois é, por isso que eu coloquei isso aqui, né, cara? Mas a vantagem de eu dar aula para vocês desde o 9º ano é que eu consigo antecipar coisas que vocês sabem e coisas que vocês ainda, porventura, podem ter dificuldades. Então, isso acaba sendo uma pequena vantagem, digamos assim, né? Então, eu consigo fazer essa evidência, digamos assim, certo? Então, aqui a gente pode colocar isso aqui, tá? Um outro detalhe importante sobre a questão dos oceanos. Outra coisa que tem contribuído imensamente para a contaminação dos oceanos tem a ver com os transportes. Vou até anotar aqui, ó. Poluição dos oceanos. Outra coisa que tem colocado isso em destaque é a questão dos transportes marítimos. Tá? Por quê? Os navios utilizam combustíveis fósseis. Né? Então, você tem a questão da poluição atmosférica e também, né, resíduos que acabam sendo despejados nos oceanos. Né? Por exemplo, o óleo, né, dos motores, são coisas que podem também comprometer a questão da poluição, né, também. Certo? Tranquilo aí, gente? Belezinha, mestre. E aí tem um destaque. E aí tem uma questão interessante também que chamar a atenção a região do Pacífico, né? Mais especificamente, por quê? Por que a questão da poluição por causa do transporte marítimo é mais evidente no Pacífico? Região com mais rotas comerciais? Maior Isso, trânsito naval. Isso, perfeito. É isso aí mesmo, certinho. Não esperava nada menos que isso. Então, a região da China, Coreia do Sul, aquelas regiões ali, agora o Vietnã, né, que tem se colocado aí como um grande tigre asiático, né, destacam-se nessa questão da contaminação, né, tanto pela exportação, mas também, em alguns casos, pela importação de gêneros que eles até precisem, né? Então, aqui seria esse. Alguém tinha marcado outra alternativa? Ficou com dúvida aqui? Tinha marcado, mas eu já entendi. Beleza. Eu vi no chat aí que ele colocou. Beleza. Tranquilo. Bom, a próxima questão está assim. Contemporaneamente, né, pode-se definir a sociedade mundial como a do petróleo, devido à participação dessa matéria-prima em inúmeros produtos e atividades humanas. A utilização desse recurso natural data de muitos séculos, mas sua exploração e beneficiamento se expandiram somente a partir do século XX. Olha só, o enunciado em cima aí não tem nada a ver com o que está colocando aqui no comando a questão, né? A respeito desse recurso, né, é correto afirmar. Então, no final dos anos 20, né, 7 empresas petroquímicas já constituíram a ideia de um cartel controlador de extração de transportes, refino e distribuição de petróleo. E boa parte dessas empresas surgiram nos Estados Unidos e na Inglaterra, né? Hoje nós temos empresas de grande
forte na Holanda, temos a questão da OPEP, né, a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo. Tem até um dado aqui numa aula que eu já coloquei para vocês, ó, vamos dar uma revisada nos dados, com relação a quem produz e a quem tem as maiores reservas, né? Que é importante vocês pensarem nessa questão, porque as maiores reservas hoje, elas podem ser entendidas sob a perspectiva da questão da geopolítica, dos conflitos, né? Que é o caso, por exemplo, da Venezuela, que é o caso, por exemplo, do Oriente Médio, e alguns outros conflitos de ordem regional, local, que acontecem no planeta aí, né? No caso da Venezuela, por exemplo, é o país que tem uma das maiores reservas de petróleo do planeta, né? Então aqui nós temos, ó, dados mais atualizados, né? As maiores reservas, o país com maior reserva atual, Venezuela, depois Arábia Saudita, Canadá, né, Irã. Ó, outro país também que sofre embargo econômico, né, que também repercute na questão do mercado do petróleo, Irã, Iraque, Kuwait. Oi. A Venezuela, ela exporta petróleo para quem? Hoje ela exporta petróleo para os próprios Estados Unidos. Estados Unidos, Entendi. China, Venezuela, principalmente a China, né? Mas também dos Estados Unidos. Existem regiões no Nova York, Boston, que só não morrem de frio no inverno por causa do petróleo vendido pela empresa chamada PDVSA da Venezuela. Gente, a questão do petróleo na Venezuela, ela tem muito pano para manga, né? De fato, precisa lembrar da questão do autoritarismo que existe, os problemas internos dele, mas a Venezuela chegou a ser um país de extrema opulência. Pra você ter ideia, houve um tempo ali por volta dos anos 60, as maiores construções da América Latina eram feitas na Venezuela. A gente está falando, por exemplo, dos maiores prédios, os maiores shoppings, as maiores hidrelétricas, devido à questão do petróleo. O venezuelano, quando ia para os Estados Unidos, ele era bem recebido, porque sabia que estava indo gente com dinheiro por causa do petróleo, né? Ao longo da década de 80 e 90, alguns problemas internos foram comprometendo essa capacidade econômica da Venezuela. E uma outra coisa que a gente deve destacar também é que a Venezuela não diversificou a sua economia, tal como alguns países o fazem hoje. Não pensou, por exemplo, de promover o turismo, não pensou, por exemplo, de promover uma indústria de área diferente, entendeu? Então ela é totalmente dependente do petróleo? Totalmente dependente do petróleo, sim. E aí, quando você pensa na década de 70, 80, o que acontece? A crise do petróleo de 73 e 79. Isso prejudica, né? Isso gera uma recessão econômica mundial. E depois, né, a gente vai tendo outros problemas que vão impactando nisso, né? Sim, Ítalo. Aqui a gente está falando as maiores reservas. Aí eu vou mostrar na sequência as maiores produções, tá? Então, só para a gente ter noção aqui, beleza? O Brasil, por exemplo, tem 15º. E aqui são os países que mais extraem petróleo. Antes era a Rússia, né? Mais recentemente os Estados Unidos passou a Rússia. Aí tem a Arábia Saudita, Iraque, tal, e assim por diante, tá? O Brasil, nesse caso, é o 10º em questão. Agora, tirando aqui, vamos pegar Kuwait, Emirados Árabes, Irã, Arábia Saudita e Iraque, né? Os outros, um pouco também a Rússia, né? Que ele produz muito mais do que ele precisa. Esses outros caras, boa parte do que eles produzem são para consumo próprio, né? E uma parte também é exportado. Então, aqui a gente tem isso, beleza? Só lembrando desse detalhe aí. Tá? Bom, com relação à questão do cartel, né? O que a gente entende como cartel, então? Cartel é quando você tem um grupo de empresas que vão se associarem para dominar um determinado nicho de mercado. Qual que é o problema do cartel? Ela fere a concorrência, né? Se estabelece nesse sentido aí uma espécie de monopólio. Isso acontece muito em postos de gasolina. Então você tem uma rede de postos de gasolina, então ela fala que tem preço diferente, então ela coloca um preço
A gasolina é 4,59 num posto, e outro posto dela é 4,58,9999, né? Só para ela falar que tem preço diferente, mas na verdade é um monopólio, é um cartel que foi estabelecido ali, tá? No caso da... Oi. Aqui foi quando é que foi descoberto e começou a exploração do petróleo? Foi antes de 1920 ou em 1920 começou só o transporte e preparação? Tá, a história do petróleo ela é interessante. Desde a antiguidade ele é usado, cara. Ele é usado para iluminação, ele é usado para guerra, fazer aquelas bolas de fogo, aqueles, né? Então, desde a antiguidade ele é usado. Agora, a partir do século XIX é que ele começa a ser utilizado de uma maneira mais induzida. E aí, quando cria-se o motor a combustão no final do século XIX, é que é aí que ele entra em cena. E aí, a partir de então, você tem um salto gigantesco na produção de petróleo, né? Então, ele vira a principal fonte energética da matriz energética mundial. Tá? Então, basicamente, é isso aí. Entendi. Tá? Então, seria isso aí, beleza? Tranquila a questão, gente? Mais ou menos também. Porque mais eu ou não menos. sabia que estava certa, mas eu sabia que as outras estavam erradas. Pronto. Mais ou menos a mesma Essa coisa. daí é a eliminação. Pois é, são métodos que você pode usar. Por exemplo, houve uma forte redução do preço do barril no início da década de 70. Não, houve um aumento, porque diminuiu a oferta dele, né? Tanto por causa da guerra Iraque e Kuwait, depois entre os Estados Unidos, quanto também pelo fato de descobrir que ele não era finito, não era infinito, né? Estatização no Brasil do transporte do refino do petróleo iniciou-se no final da década de 30, sob o governo seria o Getúlio Vargas, né? Ele que vai promover aí essa estatização. O início como fonte de energia se deu em 1920, na Inglaterra, já se começa a utilizar antes. Então seria mais ou menos isso aí. Tá? Beleza. 3, o conceito de erosão, né, apresenta definições amplas ou mais restritas. A mais abrangente envolve processos de denudação da superfície terrestre. O que se entende por esse conceito aqui, galera? Denudação. Isso aqui é mais ou menos o seguinte, né? Eu tenho uma camada de estrutura rochosa, solo, material temperizado, e aí, com o tempo, ela começa a ser rebaixada, né? E aí, isso pode causar uma ideia de que há um assoerguimento de rocha, quando você tem um afloramento rochoso, ou simplesmente um rebaixamento linear do relevo, né? Então, isso é muito ligado, por exemplo, na questão das bacias hidrográficas também, que são marcadas ali pela retirada de sedimentos das partes mais altas, tá? Incluindo desde os processos de intemperismo, todo mundo lembra o que é intemperismo e quais são os fatores que estão relacionados a ele? Sim. Pois é, intemperismo, né, é o processo de degradação química, física e biológica das rochas, que estão relacionados com, basicamente, fatores como topografia, clima, geologia, tempo, micro-organismos, entre outros. Tá? Bom, incluindo desde os processos de temperismo de todos os tipos, até os transportes e a deposição de material. Outro conceito mais restrito envolve apenas o de deslocamento de material intemperizado, ou seja, solo ou rocha por agentes de transporte, como a água corrente, o vento, o gelo, a gravidade, produzindo produtos erosivos. Então, aqui a gente está falando dos agentes exógenos, agentes externos, né? Que é importante. O exemplo de processo ao qual se aplica o conceito mais restrito à erosão é o de quê? A de formação de sulcos no solo. Então, a gente teria, por exemplo, né, uma vertente, e aí, quando você tem ação de chuva, o vento,
né, dependendo da área, o gelo, o que vai acontecer? Processos erosivos. Quando você associa esses agentes externos a uma vertente, né, a um grau de topografia mais com declividade acentuada, maior, você pode, né, também contribuir para a formação de sulcos, ravinas, e dependendo dos fatores geológicos, geomorfológicos, climáticos, aí você pode ter o que a gente chama de vossoroca, né, que é aquela erosão mais aguda, mais intensa, que é muito característica dela o quê? Quando a gente identifica uma vossoroca, qual que é o principal elemento dela? Primeiro, é a sua alta profundidade, né? São áreas bem profundas, e também, em alguns casos severos, a presença de cursos d'água na sua base. E também, em casos de regeneração, você pode obter também ali alguma presença de matéria viva, né? Por exemplo, algumas plantas, algumas gramíneas arbustivas que podem estar presentes no interior dela, tá? Beleza? Então, aqui a gente deu um exemplo do que seria uma erosão em suco, né? Seriam esses canais que vão esculpindo aqui na vertente. Dúvida? Não. Questão fácil. Bom, questão da UERJ aí, assunto que a gente vai começar a ver, né? No mundo virtual, milhões de pessoas falam, compram, compartilham dados, se reúnem para tratar dos mais variados assuntos. As figuras... Oi? Rapidão, da questão anterior. Volta aí, sabe rapidinho. Uhum. O que é aquelas que tá falando ali, concreções no solo? Na alternativa D. Ah, tá. Isso aqui está falando de material mais rígido, mais resistente, como lembra um pouco laterita, esse material mais, tipo uma camada mais impermeabilizada, né? Vi com isso. Entendi. Tá. Bom, no mundo virtual, milhões de pessoas falam, compram, compartilham dados e reúnem para tratar dos mais variados assuntos. Nas figuras, os números mostram a movimentação média em 1 minuto, de algumas das principais empresas de ferramentas e ferramentas da internet de 2015 para 2017. Né? Então, aqui, essa é uma questão que você tem que ler os dados. Por exemplo, aqui a gente pega, por exemplo, busca no Google, aumentou, né, significativamente, YouTube aumentou, e-mail diminuiu, curiosamente, né? Por que pode ter diminuído o e-mail? Talvez a gente pode lembrar de outras fontes de comunicação, né? Por exemplo, as redes sociais também começaram a passar por uma adaptação em relação a isso. O Uber aumentou, né? Pois é, como o WhatsApp. O Uber aumentou, então a gente até discutiu a questão da uberização da economia e os impactos disso. Fique atento a essa questão, tá? As vendas aqui da Amazon, é uma tendência ao aumento de vendas virtual, né? Sobretudo agora com a questão da pandemia, né? O Twitter diminuiu, as postagens do Instagram, né, também diminuíram e tal, né? Aí vem assim, sobre a internet, os números mostrados, é correto afirmar que, né? Então, a internet está em constante e rápida mudança, com novas ferramentas aparecendo com contribuições relevantes, enquanto outros vão perdendo espaço, né? O que quer dizer isso? Assim como um produto, né? Tá aqui uma garrafa, daqui a pouco ela fica obsoleta, as tecnologias também, né? E esse processo, né, de obsolescência, ela vai gerar uma série de condições. Por exemplo, a busca por novos produtos, serviços, recursos, né? Hoje, por exemplo, a gente está vivendo um contexto
que está criando uma série de empreendimentos, projetos, ideias que vêm sendo explorados em cima dessa nova situação, né? Então, isso é uma tendência que a gente pode observar, certo? A questão que eu chamaria atenção aqui é que essas mudanças, que antes elas eram mais vagarosas, elas eram mais lentas, elas começam a ficar cada vez mais efêmeras, mais instantâneas, né? Assim como a gente trabalhou uma questão, eu trabalhei uma questão essa semana sobre sociologia, sobre indústria cultural, né? Eu usei a música do Titãs, né? A melhor música de todos os tempos da última semana, o título dela, né? O que quer dizer isso, né? Então, por exemplo, você lança uma música hoje, faz sucesso, amanhã você nem é lembrado mais, né? Então, essas tendências são muito atuais hoje. Isso também se aplica não só na questão da tecnologia e tal, mas também do consumo, principalmente falando, né? Onde você vai pegar, por exemplo, o contexto dos eletrônicos, que ficam com um tempo de vida útil cada vez menor, tá? Alguma dúvida na questão, gente? Tranquilo. Essa daí Beleza. estava Agora, aqui uma fácil. outra questão. Tava. É, uma questão simples, mas às vezes confunde, tá? Bom, observa as regiões, né? Então, aqui é a região metropolitana de São Paulo, né? Aí está assim, em relação às representações cartográficas 1 e 2, é correto afirmar, né? Cada uma delas apresenta informações e intencionalidades diferentes. Por exemplo, na número 1, é um mapa que está representando o município de São Paulo. Então, fez o mapa da região metropolitana e foi identificado, numa escala mais aproximada, o município de São Paulo. No mapa 2, é uma anamorfose, né? O que quer dizer isso? É um mapa que geralmente representa grandeza quantitativa, né? E aí é que, no caso, se a gente fosse usar a referência aqui em questão, né? Você pode perceber que, da mesma forma que São Paulo aparece com um tamanho maior aqui na letra A, na anamorfose, do mesmo mapa, né? São Paulo também vai continuar em destaque. Então, se a gente fosse fazer uma relação disso, por exemplo, com o mapa de PIB, talvez ficaria maior ainda São Paulo no segundo, mas ele ainda seria um destaque, certo? Então, aqui é uma questão que pede para você ter um cuidado, uma atenção com contextos, com aulas do primeiro ano, mais especificamente cartografia, né? E lembrar desses recursos de representação espacial que podem ser utilizados. Tá? Então, daí que vem a letra D. Certo? Essa daí eu errei, Rei. Essa daí eu errei. Você tinha colocado o quê? Eu não tinha entendido que o segundo era. Como é que é o nome? Eu Anamorfose. não tinha entendido isso. Eu tinha entendido que era só um erro na projeção. Não, aqui, ó. Cuidado com as informações no mapa, tá? Principalmente essas nas entrelinhas aqui. Quando pegar o mapa na prova, tenta dar uma lida, até no título, na legenda, na fonte, tudo. Tenta ficar mais minucioso possível desses detalhes. Oi. A C está falando fator espacial dinâmico. Eu não entendi o que seria isso. A gente poderia pensar, por exemplo, ligar a questão da rede urbana, né, da rede urbana enquanto conectividade de São Paulo com as outras cidades, né, igual, por exemplo, rede de transporte, telecomunicação, entende que São Paulo seria um centro de comando, né, de tomada de decisões, então todos os municípios da região vertem, né, de certa forma, para a cidade de São Paulo, né, então esse poderia ser uma forma da gente pensar nesse fator espacial dinâmico aí. Mais ou menos isso.
Mas é uma questão relativamente tranquila, mas requer algumas análises aí, tá? Cuidado. Bom, certinho aí, Leopoldo? Certinho. Tá bem. Então, ó, arrependidos do Brexit, né? Então, tá falando aí da questão da Inglaterra, né, do Reino Unido ali, ter feito o plebiscito para sair do Brexit, né? A gente comentou essa história, mas a gente vai voltar a falar, né? Então, nos últimos anos se defendeu um movimento que pudesse dar mais autonomia à Inglaterra, né? Ou seja, os argumentos de quem defendia o Brexit era de que eles gastam mais do que eles têm mais prejuízo do que benefício, né? Então, se supõe que eles poderiam economizar cerca de 300, 250 milhões por semana, se caso eles, para gastar em saúde, se eles estivessem fora do Brexit, né? Daria mais independência em algumas questões, entre outras, né? Por outro lado, essa condição de retirar a Inglaterra do bloco abre a discussão para o bloco, por exemplo, de questões sobre a efetividade, a importância, a capacidade de articulação. Ele coloca em risco algumas situações, né? Agora, uma coisa que é importante a gente lembrar, galera, que há dentro do cenário político, né, contemporâneo, forças nacionais, nacionalistas, forças de extrema direita, por exemplo, que compram, que se articulam a ideia de promover esse nacionalismo em detrimento dos ideais de globalização. Então, esse movimento aí do Brexit, ele pode ser entendido também como um movimento, de certa forma, um pouco mais antiglobalizante, né? E é uma discussão que vem sendo muito comum na Europa, né? A França, na última eleição, uma candidata, Emmanuelle Le Pen, defendia medidas do tipo, né? Então, a gente tem que ficar atento a esse movimento aí em questão, tá? Tá assim, ó, no âmbito das novas relações com o bloco europeu, né, parte da população britânica que votou a favor do Brexit não dimensionou adequadamente a seguinte consequência dessa decisão. Olha só. Então, o que a questão está querendo analisar? Está querendo analisar uma das possíveis consequências para a Inglaterra do Brexit, né? As causas são o que eu falei. Você tem movimentos que defendem, né, uma maior autonomia da Inglaterra, inclusive para ela ser membro da União Europeia, eles tiveram que fazer uma série de ajustes, adequações, como, por exemplo, ela não assumiu o euro, né? Ela não usava o euro, né? Então ela não fazia parte do que a gente chama de zona do euro, né? Que são os países que aderiram o euro como moeda oficial, né? Então alguns países não optaram por isso, por acharem que poderia correr o risco da moeda ser instável, né? O que de fato não aconteceu, tá? Então, no caso aqui, seria restrições à circulação da riqueza. Repare bem, antes do Brexit, né, um inglês poderia trabalhar em qualquer país que é membro da União Europeia. Depois do Brexit, ele vai ter que pedir visto, ele vai ter que pedir se ater a uma série de burocracia. A mesma coisa são com as empresas, né, os contratos, os acordos comerciais que foram intermediados pela União Europeia. A Inglaterra vai ter que fazer isso tudo por conta própria, né? A Inglaterra pode usar o argumento de que ela sofre com restrições, cotas, né? Por exemplo, é comum os países, no que tange a questão agrícola, sofrerem cotas, né? O que quer dizer isso? Você pode vender X toneladas de trigo no ano, né? Porque a União Europeia ela controla a produtividade dos países, né, para que eles não criem desacordo, não criem conflitos em relação a isso, né? Portugal era o maior produtor de leite antes de entrar na União Europeia, né? Hoje teve que reduzir a sua cota. Então, são coisas que a gente poderia pensar aqui, certo? Dúvida na questão? Não. Beleza. Bom, questão aqui ligada ao Oriente Médio, né? Então, tá assim, Grupo Estado Islâmico, inimigo dos Estados Unidos,
fundamentalismo, desrespeito de direitos humanos, é a mesma coisa, né? Então, tá aqui, ó. Estado Islâmico, Arábia Saudita. Bom, essa charge, ela é bem contraditória, né? É engraçado, mas vamos entender o porquê. Vamos lá. Entre 2014 e 2017, derrotar o Estado Islâmico, o ISIS, foi uma das prioridades da política externa norte-americana. Ao final de 2017, o ISIS foi considerado militarmente derrotado, perdendo o controle de praticamente todos os territórios que havia conquistado na Síria e no Iraque. A charge aponta a existência de uma incoerência entre os seguintes aspectos da política externa norte-americana, né, ou estadunidense, no Oriente Médio. Bom, fundamento ideológico e interesse econômico. Por quê? Se a gente pegar aqui a Arábia Saudita, é um país extremamente fundamentalista, tá, gente? Mas não quer dizer que é um país de terrorista, cuidado com isso, né? Por exemplo, a população da Arábia Saudita sofre muito com a questão da repressão do Estado. Você não pode beber bebida alcoólica, tem a questão do gênero, enfim, mas é deles lá, né? Porém, entretanto, conquanto, né, a Arábia Saudita, recentemente, foi acusada, né, um príncipe lá da Arábia Saudita foi acusado de mandar matar um jornalista, né? Que denunciava uma série de questões ligadas à família, né, ao príncipe da Arábia Saudita, me fugiu o nome. Né? Agora, uma coisa interessante é que a Arábia Saudita é um grande vendedor de petróleo para os Estados Unidos, né? Então, a incoerência do negócio aqui está justamente nisso, né? Porque do Oriente Médio, a Arábia Saudita talvez seja aquele que tenha uma boa relação econômica e comercial com os Estados Unidos em função da questão do petróleo, né? Não é de hoje que tem essa afinidade. Né? Agora, a questão do ISIS, do Boko Haram, Estado Islâmico, né, entre outros grupos de fundamentalismo, né, a questão que se pega é que esses caras querem criar um Estado, né, um Estado em que se processe e professe as leis islâmicas, né? Então, eles querem criar uma nação, né, alguns grupos almejam, né, uma ideia de criar uma nação muçulmana, como é o caso, por exemplo, do Irã, que é uma república islâmica, né, mantida, regida pelos preceitos do Alcorão, certo? Beleza aqui? Bom, o alto custo para dar roupa barata, né? O barato que sai caro. Esse popular clichê fica nítido no documentário do Tour Coast, né? O do diretor Andrew Morgan, que investiga as práticas inconsequentes da indústria da moda ao inundar o mercado com roupas de baixo preço e quase descartáveis. O filme denuncia que alguém paga o preço para uma roupa custar muito barato, mostrando histórias chocantes, como o vilarejo em que há uma grande incidência de crianças nascidas com deficiências mentais e físicas devido aos resíduos da indústria têxtil que poluem as águas da região. Mas o documentário também traz uma contraposição à ação de pessoas que estão trabalhando para mudar essa realidade, como é o caso da inglesa Safia Mini, uma das pioneiras do conceito de comércio justo, né? Bom, aí vem questão de sociologia, né? Aí está assim, o conceito de comércio justo mencionado no texto engloba o compromisso de viabilizar o preço pago por uma mercadoria resultante nas seguintes garantias, né? Então, qual que é o objetivo do comércio justo para mudar esse panorama que está sendo descrito aqui? Direitos sociais e conservação ambiental, né? Lembrem daquele evento que a gente viu lá do River Blue, né? Que até que o Felipe falou um pouquinho lá da questão da moda e como é que isso tem um impacto ambiental.
tá aí a questão em cima daquilo ali, né? Então, as coisas também partem para essa perspectiva. Então, uma coisa que a gente pode lembrar é o seguinte, que você vai numa loja de departamento nos Estados Unidos, na Europa, né? E aí você chega, por exemplo, foi turistar nos Estados Unidos, na Europa, aí foi lá e comprou um agasalho. Aí você chega aqui falando, nossa, ela é muito barato, eu paguei isso aqui, sei lá, $10 nisso aqui, né? Aí você para e pensa, pô, mas $10, isso aqui não paga nem o transporte direito da mercadoria. Quem de fato está pagando por isso, né? E aí você tem a noção de que se você fazer uma política, uma análise reversa daquele produto, daquele consumo seu, né? Se você for na base da produção daquilo, você vai ver que o preço maior está sendo, por exemplo, aqui está falando de moda, né? De roupa. Está sendo um ambiente da Ásia Central que é cultivado o algodão, e aí usa irrigação e tal, e aí você está secando rios, lagos, né? Por causa dessa agricultura comercial excludente, né? Você está matando rios, pessoas, o ambiente nas regiões onde esse produto é beneficiado, depois comercializado, né? Você gasta com combustível fóssil para tirar esse produto desde a sua fonte até o seu destino final. E aí você fala, pô, isso está muito barato, mas não está. Isso é um caro que você não está vendo isso. Mas tem pessoa que está, por exemplo, perdendo a vida por causa disso aí. Então, é uma tendência, é uma necessidade que a gente comece a controlar ou se informar mais sobre a idoneidade, né, desses produtos, tanto do ponto de vista socioeconômico, né, ou seja, será que a pessoa que trabalhou para fazer aquilo descansou? Trabalhou num local salubre, né? Teve as suas 2.000 e tantas calorias respeitadas, né? Atendidas, né? Usou de algum elemento de sustentabilidade, alguma prática sustentável, teve descanso, né? Entre outros. Então, são coisas que devem ser começadas a pensar também quando for consumir algo, tá? Alguma dúvida nessa questão? Não, senhor. Não, sem dúvidas nessa. Após 70 anos, Simone de Beauvoir, né, ainda mostra caminho da liberdade feminina, né? Então tá aí o texto aí, ó. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. A célebre frase que abre o segundo volume do livro O Segundo Sexo, de 1949, sintetiza as teses apresentadas por Simone de Beauvoir nas mais de 900 páginas de um estudo fascinante sobre a condição feminina. Beauvoir admite que as diferenças biológicas desempenham algum papel na construção da inferioridade, mas defende que a importância social dada a essas diferenças é muito mais determinante para a opressão, né? Ser mulher não é nascer como determinado sexo, mas principalmente ser classificada como uma forma negativa pela sociedade. É ser educada desde o nascimento a ser frágil, passiva, dependente, apagada, delicada, discreta, submissa, invisível e acima de tudo o quê? Aí você me apertou, você me abraçar. O quê? Do lar, rapaz. Eu estava sendo irônico, né? Eu queria que eles falassem do lar, né? Bela, recatada e do lar, né? Ah, tá. Aí ficou difícil. Então, assim, as reflexões de Simone de Beauvoir na obra O Segundo Sexo continuam presentes nos debates atuais referentes ao feminismo, né? As condições de vida das mulheres em diversas sociedades. De acordo com o texto da Miriam Goldberg, né? A abordagem realizada por Simone de Beauvoir valoriza princípios do seguinte tipo, né? Então,
aqui no texto aqui está muito nítida a questão de como se concebe a imagem feminina, né? Então, essa imagem feminina é construída a partir de perspectiva histórica, né, e cultural. E aí eu até colocaria aqui uma outra condição também que eu acho importante, né, que é inerente à questão do poder dentro da organização da sociedade, né? Outro tema também que a gente poderia colocar aqui é o de identidade, né? Aí a gente usa termos como, por exemplo, identidade de gênero, né? Então, são conceitos que poderiam também estar ligados a isso. No caso da questão do poder, a gente sabe que, historicamente, foi se concebido uma sociedade em que a mulher adotasse um papel subjugado, né, de inferioridade, né? Talvez a ideia de força física, né, em épocas pretéritas, talvez pudesse ter ajudado a reforçar isso, mas a gente tem que lembrar que, em documentos históricos, né, como a própria Bíblia, entre outros, aí ao longo do tempo a ideia de literatura, entre outras situações, foram também sendo constituídas, né, a partir dessa perspectiva de inferioridade da mulher, né? Somente nos séculos 18, 19 é que você vai ter uma manifestação mais efetiva, né, de movimentos para tentar subverter isso e criar uma nova ideia de identidade, tá? Então é uma questão relativamente tranquila, bem trabalhada aí nas últimas aulas, principalmente sociologia, correto? Corretíssimo. Então tem um texto aqui interessante. Um livro que eu tenho aqui que fala um pouquinho sobre essa questão mais ligada à construção, né, da ideia de sexualidade no Brasil, né? E aí, em determinada parte aqui, fala sobre, né, a questão daquela sociedade conservacionista, digamos assim, né, conservadora, melhor dizendo, né, que sempre deixou a mulher com uma condição submissa. Por exemplo, as atividades que as mulheres começaram a desempenhar na sociedade, no caso do Brasil, foram estigmatizadas, por exemplo, né, questão de educação, principalmente, né, ficou a cargo das mulheres e tal. Hoje, né, não é mais comum, mas inicialmente tinha muito essa questão, ao passo de que se algumas mulheres quisessem, por exemplo, ir para a área de engenharia, medicina, dependendo da época aí, sofria forte tensão, preconceito, entre outros, tá? Mas mudou um pouquinho, mas ainda notamos esse lado aí. A inteligência artificial entra no jogo da política, né? Então, o uso de tecnologias para influenciar o debate político não é novidade. Na eleição presidencial brasileira de 2014, né, 10% das interações no Twitter foram feitas por máquinas. Desde então, cientistas encontraram evidências da influência de robôs em todos os grandes debates. Uma pesquisa da USP, com participantes de um protesto em São Paulo contra o governo Dilma, em 2015, mostrou que 64% acreditava que o PT queria implantar um regime comunista, né? 71% que o filho do Lula era um dos sócios da Friboi e 53% que o PCC era um braço armado do PT, né? Já esta manifestação contra o impeachment, no ano seguinte, 56% afirmavam que os protestos contra a corrupção foram articulados pelos Estados Unidos e 55% diziam que o juiz Sérgio Moro era filiado ao PSDB. Nenhum dos pontos mencionados nas enquetes é fato, né? A influência da inteligência artificial no debate político tornou-se eficaz
após a ocorrência do seguinte processo social, né? Então, a ampliação da inclusão digital. Ou seja, galera, nós vivemos um período, né, em que a fake news aí bombando na sociedade, né? Houve um escândalo, né, na Inglaterra lá sobre a Cambridge Analytica, que foi acusada de usar a inteligência artificial para poder influenciar as pessoas a votarem a favor do Brexit na Inglaterra. Depois disso, coisas similares foram feitas nas eleições dos Estados Unidos, aqui no Brasil também, né? A última eleição se definiu a partir dessa premissa, tá? E é uma tendência que isso continue. Agora, o que está preocupando é que isso tem assumido, né, contornos na sociedade que podem comprometer até o funcionamento do Estado. O que eu quero dizer? Por exemplo, a prevaricação, ou talvez isso não seria o melhor termo, mas a manchar, né, a figura, o papel, por exemplo, de instituições como o Congresso, a Câmara dos Deputados, senadores, políticos, etc., né? Muitas vezes esses atores, né, eles perdem credibilidade, em partes, pela disseminação de fake news. É um problema. Outra coisa que tem preocupado nos dias atuais é a questão de ideias contra movimentos contra a vacina, por exemplo, né? Ô, Dirley, Então, nessa questão aí tinha mais uma alternativa que eu até marquei, foi ela. Aí agora eu entrei em dúvida, quer ver? Vou achar ela aqui e vou te falar, peraí. tá bem. Então, assim, qual que é a ideia, qual que é a leitura que tu faz aqui? Hoje, a gente tem mais aparelhos celulares do que pessoas no Brasil, né? Então, tem pessoas que têm mais de um aparelho celular, e isso, né, os smartphones, né, de última geração aí, das últimas gerações, eles permitiram que pessoas tivessem um nível maior de conectividade na internet. E aí você soma-se a isso a questão das redes sociais, né? E eu acho que uma coisa que também pesa muito nessa assertividade das fake news no Brasil, em formar opiniões, é o fato da população ser pouco esclarecida, né? Ter uma educação fraca e ser pouco letrada, ou seja, não lê, não consegue interpretar informações básicas, não buscam a verdade, fontes de maneira correta, né? Então, esses conjuntos de elementos fazem com que a gente veja o que está acontecendo aí, né? Campanhas, muitas vezes ganhadas ou disputadas, né, em cima de fake news, certo? Beleza aqui, gente? Beleza. Bom, vou pegar uma partinha aqui de sociologia aqui rapidinho. Ô, Dirley, Oi. eu achei aqui, ó. Você tá com o arquivo aberto ainda ou não? Tô. Homogeneização das... Não, peraí. Discursos populares como centro da influência cultural. Que tava lá. Discursos populares como se... O que a gente pode colocar aqui nessa questão aqui, né? Essa é uma questão da UERJ. Mas qual que é a ideia dos discursos populares aí? Hoje,
governos com tendências mais autoritárias, o Pablo, eles têm utilizado discursos, políticas populistas, que muitas vezes são usados como forma de controle social, né? Vou dar um exemplo aqui. O Muammar Gaddafi, na Líbia, na época dele, né, as pessoas pagavam uma energia mais barata, tinha algumas vantagens, só que em detrimento disso, né, o país era marcado pela corrupção, pelo autoritarismo, pela ditadura mesmo, né, que você tinha lá, o cara que estava no poder há mais de não sei quantos anos. Então é uma conta que às vezes a gente tem que fazer. Vamos dar um exemplo, né? Quando você se sustenta em cima de políticas como essas do auxílio emergencial, são políticas populistas, né? Só que no final das contas, o status quo, a estrutura social continua a mesma. Você tem ainda gente ganhando dinheiro em cima da pobreza alheia, você tem a concentração de renda e desigualdade sendo mantida, e muito pouco se avança nessa mudança estrutural da sociedade. Daí que você vem com essa ideia de discurso populista, né? E outra coisa também que é muito comum nesses discursos populistas é colocar em risco, ou em xeque, melhor dizendo, a figura de instituições, como é o caso, por exemplo, do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, né? Tá certo que a gente, vou falar na perspectiva própria, né? Poucos lugares no mundo, né, como países tido como países desenvolvidos, as pessoas em geral nem sabem quem é os juízes do Supremo Tribunal Federal deles, né? São pessoas que raramente aparecem em cena, né? No Brasil não é assim. No Brasil todo dia tem alguma coisa relacionada ao Supremo. E aí essas instituições, elas são importantes porque a partir delas é que vão se definir regras, normas, que vão estar ligadas, por exemplo, ao funcionamento da sociedade, como por exemplo, a questão do Código Civil, Código Penal, entre outros, né? Então, você não pode partir de uma premissa de que, eu quero fazer isso porque eu acho que é certo. Você tem que ter um embasamento e tal. Então, às vezes, você está vendo algum movimento aí, como a gente tem visto nos últimos meses, né, de pessoas indo para frente do Congresso, do Supremo, né, falar, pedindo fechamento disso, mas para quem pensa de maneira racional, a complexidade e a importância disso é muito significativa, né? Você fecha, por exemplo, um Supremo Tribunal Federal, você está a um passo da ditadura, está a um passo do autoritarismo, né? Então, às vezes, essas medidas populistas, esses discursos, né, eles também têm um fundo mais pontual que vale a pena a gente ficar atento, tá? Bom, sobre a questão da cultura, né? Já que a gente vai falar um pouquinho de globalização aqui, vamos pegar aqui um pouquinho dessa questão de cultura. Todo mundo sabe o que é um indivíduo culto, né? Culto é aquele que detém conhecimento, sabe algo, né? Então, cultura é inerente a conhecimento, né? Que o indivíduo acumula ao longo do tempo, né? E o que a gente tem denotado, né? Que em alguns momentos, mais especificamente na perspectiva da antropologia, né? A ideia de cultura foi usada, por exemplo, para diferenciar níveis de desenvolvimento de determinadas nações. Por exemplo, né, do ponto de vista da antropologia evolucionista, né, você tinha gente que achava o seguinte: olha, uma tribo indígena tem uma cultura ancestral, uma cultura rudimentar, diferente, por exemplo, da sociedade europeia, né, que era mais desenvolvida tecnologicamente falando, né?
Então, você tem essas nuances que vêm sendo discutidas ao longo do tempo para fazer essa relação com a questão de cultura, né? Então, aqui para a gente vai se ater a isso aqui, ó, conjuntos de práticas, saberes, valores e normas que vão sendo sistematizados, né? Isso vai sendo construído através de diversos canais, né? Então, você tem um processo formal e não formal de aprendizado do indivíduo. Você tem, por exemplo, aqui essa imagem aqui que mostra uma família que tem a ver com a questão da estratificação, da socialização primária, né? Que é uma forma em que as crianças aprendem, num primeiro momento, sob orientação dos pais, depois essas crianças vão para a escola, para outros níveis de socialização, e aí eles vão, a partir de então, ajustando a sua conduta a valores, a comportamentos tidos como socialmente corretos, né? E aí, mais uma vez, a gente lembra que esses valores tidos como socialmente corretos são criados de maneira formal e informal nas mais variadas instâncias da sociedade, tá? Então, é importante fazer essa leitura aí também, certo? Então, aqui a gente tem que, né, não é possível estabelecer um parâmetro que indique superioridade entre diferentes culturas, por isso que essas correntes de pensamento antropológicos, principalmente ali do século XIX, essas mais antigas, foram muito questionadas, foram muito criticadas, principalmente sobre a questão da perspectiva do racismo estrutural, né, que a gente viu, racismo científico, que a gente discutiu nas aulas atrás, né? Aqui, como a gente falou aqui da antropologia evolucionista, né? Que você tinha ali diferentes estágios de desenvolvimento de uma dada sociedade, para depois falar que aquela era mais ou menos, ou tida como cultas, né? Então, ela é uma corrente de pensamento que foi muito criticada, né? Porque tinha algumas incoerências, né? Primeiro, o erro de defender uma ideia de linearidade de cultura, né? Porque isso varia demais, varia desde aspectos históricos, naturais, né? Econômicos. Por exemplo, se a gente pega a questão da gastronomia nordestina e tenta entender, por exemplo, o hábito deles consumirem alimentos como abóbora, o girimum, a mandioca, né, entre outros, e aí você pensa, tá, mas por que eles não comem com frequência, não têm o hábito de comer com frequência uma alface, uma couve, uma verdura de folha, né? E aí você tem que lembrar da questão da geografia do lugar e a forma como ela interfere, por exemplo, na produção de alimentos e, consequentemente, na forma como esses alimentos são consumidos, são armazenados e assim por diante, né? Então, aqui a gente tem esse viés que pode ser confrontado, né? E no plano político, né, era uma forma de você justificar o colonialismo, né, e estabelecer uma ideia de superioridade em função disso. Então, eu vou criar uma teoria, vou criar uma ideologia que me abone na questão da dominação de povos tidos como menos evoluídos, né, dentro dessa perspectiva antropológica evolucionista, né. Aí a gente tem outras correntes, né, como é o caso do divucionismo cultural, né, que vai falar que é a crítica ao evolucionismo social, e era de que a cultura, né, é um mosaico no qual diferentes sociedades criavam e difundiam práticas e saberes que seriam absorvidos por outros grupos sociais por meio de contato com seus membros, né. Assim, se a gente pensar, por exemplo, no que você comeu no almoço hoje, né, pode ser que o seu almoço hoje, ele vem da Ásia, ele vem da África, ele veio da Europa, né? Então, cada tipo de alimento que você teve ali tem uma origem distinta, né? E isso tem a ver com a questão dessa interdependência dos lugares, mas que ao longo do tempo, né, essas trocas comerciais, esses contatos que vão desde as navegações até os dias de hoje, foram sistematizando novos hábitos, novos comportamentos. Aí, né, o culturalismo, o particularismo histórico, né, que defende que cada cultura tem sua história particular, né, não determinada,
E aí você tem aí a ideia de que é preciso reconstruir a sua história, né? Repensar nessas bases, né? O que desenvolveu, o que foi feito para entender determinados comportamentos, né? O funcionalismo, né? Que compreende que as culturas podem assumir diferentes formas, né? Todas explicadas pelas instituições sociais. Então, por exemplo, o que determina que uma sociedade vai se tornar, por exemplo, cristã protestante, muitas vezes passa pelo crivo que acontece na família. A família ensina isso e, a partir de um tempo, aquilo fica arraigado à prática social e aí acaba sendo reproduzido e assim por diante, né? A questão do estruturalismo, né? Que o estudo da cultura deve buscar e explicar modelos inconsistentes, as estruturas, tais como a linguagem, as regras de parentesco, que determinam os parâmetros pelos quais os indivíduos e os grupos se explicam a si e ao seu mundo, né? Então, aqui a gente tem uma ideia bem parecida ali com o fato social, né, que vai repercutir na ação do indivíduo, e a corrente interpretativa, que vai falar no sistema simbólico, né, confere sentido às práticas e às instituições, né. Então, por exemplo, hoje uma região que está sendo muito questionada em função de práticas anti-direitos humanos, como é o caso da China, né. Então, quando ela coloca ali alguns hábitos, institui na escola um modelo de educação que defenda tais perspectivas, pode levar a mudanças no comportamento do indivíduo, né. Então, tem aqui a ideia do etnocentrismo, né, que muitas vezes cai questões sobre isso, falando de período da colonização, as navegações, né. A gente até viu algumas questões em relação a isso, né. O crítica que se faz a ela, que é uma forma de discriminação, né, bem ríspida, bem ativa, porque é você pensar na perspectiva sobre um ponto de vista, né? Então, quando o europeu chega aqui e vê o índio sem roupa, discrimina aquela prática, né? Por ele não ficar sem roupa, não estar sempre vestido e tal. Então, são algumas formas de a gente pensar nisso, né? Bom, tem um relativismo cultural que vai ser meio que contrário ao etnocentrismo, né? Então, você parte do pressuposto que essa diversidade cultural ela é rica, ela é importante, né? Então, você vai tentar criar elementos que possam, antes de criticar, mas sim respeitar, né, diferentes modelos culturais inerentes aí, né? E aí, outra coisa que está muito ligada à questão da cultura é a própria ideologia, né? Ideologia como ideias, visões, perspectivas, né, que você tem em relação ao mundo, né, à sociedade que você vive. Então, esse conjunto de elementos que influencia você a fazer determinadas coisas é entendida como ideologia, né? Lembrar que hoje a gente tem alguns discursos na sociedade que remetem muito a essa questão ideológica. Se a gente for pensar, por exemplo, questões como o aborto, questões religiosas, igualdade de gênero e tal, muitas delas podem ser relacionadas à questão de ideologia. Tá? Bom, o Karl Marx ele vai pensar que essa sociedade capitalista regida, né, pelo materialismo histórico e todas as suas contradições que a sociedade capitalista gera, né, a ideologia vai ser uma perspectiva de falsa consciência, né? Porque, segundo ele, né, o indivíduo trabalhador, ele vai estar imbuído, ele vai estar instituído ali, presente numa sociedade que dá para ele uma ideia, uma conotação, mas que na prática é outra, né? Então, a realidade do trabalhador no chão da fábrica, ela é diferente da do burguês, do dono do meio de produção, do patrão, né? Então, daí que vem essa ideia de inconformidade dele e a ideia de falsa consciência, né? O Gramsci, por exemplo, né, vai propor
a ideologia como uma forma de se empreender, né, apreender o mundo, digamos assim, e passa por concepções culturais, né, que vão sendo sucessivamente distribuídas às experiências e às práticas do cotidiano do indivíduo, né. E aí o Gramsci ele coloca uma ideia baseada, né, no marxismo, né, principalmente, né, que é preciso entender que a ideologia ela tem uma visão dominante, né? Então você tem uma série de relações de comandos que são assimétricas. Ou se a gente fosse pensar, por exemplo, na visão de Foucault, né, como se dá a questão de poder, a relação de poder na sociedade. Então, na visão gramsciana, você tem uma situação nítida e clara de dominação, né? Por outro lado, essa hegemonia social, né, que vai ser muitas vezes um tipo de dominação, né, consentida, né, de uma classe sobre a outra, e isso dentro do contexto da sociedade capitalista fica mais evidente, né? E aí ele defende uma ideia que subverta isso, que seria uma ideia de contra-hegemonia, né, segundo a qual as classes dominadas não necessariamente elementos passivos no processo de dominação política e cultural, podendo construir a sua própria visão de mundo, né? Então, assim, não quer que necessariamente você se emerja, né, crie ali uma tensão contrária à visão pré-estabelecida, mas você pode criar uma via alternativa, você pode apresentar um ponto de vista que seja mais coerente à realidade, por exemplo, a questão do trabalhador, né? Aí a gente tem as questões da ideia da cultura tida como popular, né? O que eu perdi aqui? Então, atualmente, fala-se muito nessa questão da cultura popular, cultura pop, cultura erudita, né? Então, assim, partindo do pressuposto de níveis, né, distintos de cultura, né, se coloca a ideia de cultura popular, né? Então, essa cultura popular está muito ligada a alguns segmentos, alguns grupos presentes na sociedade, como, por exemplo, a cultura sertaneja, né? Os artesanatos aí de pedra-sabão lá em Ouro Preto, né? Que também se insere nisso, né? A própria literatura de cordel. Mas se a gente for pensar de maneira crítica, tudo é cultura, né? Tudo é cultura. Hoje, fala aqui no Brasil, o cara chega aqui, isso aqui é um artesanato. É como se fosse uma coisa pejorativa. Eu não diria pejorativa, mas é uma coisa reduzida, né? Aí o cara vai em Nova York, compra lá um pato Donald da Disney e fala que aquilo é arte. Então, a gente tem essas nuances hoje, tá? E a cultura erudita, né, durante um tempo, o processo de educação, por exemplo, foi muito ligado à questão da eruditização do indivíduo, né? Então, o indivíduo, quando ele ia ser educado, né, ele tinha que aprender poesia, latim, música, esses trem, e aí depois que poderia agregar outras áreas de conhecimento, né? E aí você tinha diferentes níveis de educação, né? Aí já a gente está falando, por exemplo, numa fase pré-revolução industrial, por exemplo. E depois da revolução industrial, a gente tem que lembrar o seguinte: a necessidade de se criar um sistema de educação que fosse usado depois, posteriormente, para a produção de mão de obra, né? Então, em diferentes contextos, em diferentes conotações, né? Você vai ter ali modelos de educação que foram instituídos de acordo com a fase técnica científica vigente na época, né? E aí a questão da cultura de massa, né, que basicamente é hoje muito ligada à questão de
de consumo, né, de produzir produtos que possam ser facilmente propagados, vendidos, né? Então, ela está muito ligada a um conjunto de busca do mercado para poder difundir produtos, serviços, etc. Então, quando você assiste uma novela das 8, que aparece lá propaganda de shampoo, perfume, banco, etc., né? Então, nada mais é do que uma forma de se propagar esses interesses comerciais em elementos presentes na cultura, né? Mais especificamente na questão da cultura de massa, que é onde você tem uma grande quantidade de pessoas em busca disso, né? Como potencial de consumo. Essas ideias de indústria cultural e alienação estão muito ligadas à escola de Frankfurt, né, na Alemanha, né? Que vai se ater a um conjunto de elementos burgueses, principalmente, e que vão instituir estudos sobre isso, né? A gente tem esses dois caras aí, o Mike Hoffman e o Theodor Adorno, né? O Adorno, por exemplo, tem um livro que eu tenho aqui que chama Dialética do Esclarecimento, que é fantástico, né? Entender a importância que se deve dar às coisas que você lê, que você escuta, né? Então, ele entende, né, que isso muitas vezes é usado como forma de dominação, né? Então, você pega, por exemplo, o contexto contemporâneo e vê a importância que se tem hoje as mídias, né? Então, já se fala, por exemplo, em quarto poder, né? E é nítido isso, né? Nas eleições norte-americanas agora, você tinha canais pró-Trump e canais de televisão anti-Trump. Então, se você, por acaso, tivesse acesso somente a canais que defendiam o Trump, seguramente talvez poderia votar nele, né? Da mesma forma, o contrário, né? Então, isso cria, né, para a sociedade que é cada vez menos menos esclarecida do ponto de vista da informação, né? Ou seja, você tem muita informação, mas de baixa qualidade. Acaba virando um problema social isso aí, na minha opinião, né? Então, hoje, para confrontar isso, é importante a gente pensar na relevância de estabelecer, por exemplo, o que a gente chama de educação midiática, né? Educação midiática. Então, olha só que coisa interessante. Imagina se isso cai numa prova de redação. O que vocês iam falar sobre isso? Educação midiática, fake news. O que vocês iam falar se caísse lá na prova de redação um tema lá sobre educação midiática? O celular está carregando, por isso eu não vou colocar o barulho do grilo. Olha só, gente, é importante você pensar o seguinte, olha, hoje, com as redes sociais, com o advento daquela questão que a gente acabou de ver agora, Paulo, tá, da ampliação, né, do acesso digital, hoje todo mundo produz conteúdo, né? Vamos colocar aqui, eu gravo essa aula aqui agora, daqui a pouco eu coloco no YouTube, né? Então, eu sou responsável por aquilo que eu estou publicando em rede social, né? Então, se eu começar a falar fake news aqui, defender coisas que são mentirosas e tal, isso pode ser propagado. Algumas pessoas têm mais responsabilidades ainda do que as outras. O melhor exemplo disso seria talvez a classe política, né? Mas você pega o Instagram, por exemplo, né? A gente vê lá, tem alunos, né, colegas seus que criam conteúdo, que criam coisas para a internet. E aí, será que o que eles estão criando
passa por esse filtro, por esse cuidado em relação ao que o nível de conhecimento, fonte, fundamentação, etc. Então, seria essa a perspectiva que chama a atenção da questão, que chama a atenção aqui na questão, né, da educação midiática. Né? Porque, dessa forma, você pode se proteger de processos de alienação. Né? Nada mais é do que uma forma de você entender algo como naturalizado, né? Dentro do andar da sociedade. Ô, Dirley, então essa educação midiática, ela é tipo, ela combate a alienação? Você está falando? Sim, de certa forma, sim. Porque se você reproduz produtos, se você produz conteúdo tendo um filtro, né, ético, moral, né, tendo um filtro, por exemplo, de saber se aquilo vai ser benéfico para todo mundo, se aquilo pode constrangir, por exemplo, um determinado grupo, né? Vou citar um exemplo. Eu produzo algo que vai fazer muita gente rir, mas eu posso usar ali uma frase pejorativa que, por exemplo, denigra a imagem da mulher. Né? Então, se isso passa pelo meu filtro, eu vou estar prevenindo processos alienantes, certo? Como, por exemplo... E ela é feita através de quê, essa educação? Cara, isso é feito a partir de princípios éticos, morais, que são preconizados tanto pela família quanto pelo sistema educacional também, né? Por exemplo, quando vocês fazem um trabalho, produzem um vídeo, um conteúdo e tal, tem que ter esse refinamento para saber da questão das fontes, dar crédito a quem produziu aquilo, entendeu? Esse conjunto de fatores são importantes para se manter o que a gente chama de uma ética moral dentro do ambiente virtual. Né? Entendi. Então, são coisas que podem, de certa forma também, esclarecer em vez de emburrecer. Então, essa ideia de educação midiática ela é muito importante porque há 15, 20 anos atrás, o acesso às mídias sociais eram muito pequenas, então não tinha essa ideia, não se falava disso. Há alguns anos se começou a falar, gente, olha, a gente está indo para um nível que daqui a pouco a gente vai começar a ter ondas de mentira, de ideias distorcidas que vão direcionar ações governamentais. Isso é importante. Essa semana aconteceu um fato curioso, né? Vocês viram que o presidente, né, falou que ele foi... Olha só como é que a coisa é. Presta atenção. E foi dito que países desenvolvidos compram madeira ilegal do Brasil. Né? Bom, vamos lá. O que isso pode... De que forma eu posso interpretar isso? Eu poderia interpretar isso como, olha, a culpa do desmatamento é a Bélgica que compra madeira ilegal do Brasil. É a Alemanha que compra madeira ilegal do Brasil. E aí eu tiro da minha responsabilidade o fato da madeira estar sendo desmatada, da floresta ser desmatada. Entendeu? Mas aí eu tenho que me pautar em elementos que confronte essa ideia de uma maneira fundamentada. Eu preciso checar isso de alguma maneira. Espera aí, vamos ver se isso é verdade. Onde é que está isso? Primeira coisa que você tinha que apresentar é a fonte da ideia. Da onde você tirou isso? Ou isso nasceu na sua cabeça? Né? A partir do momento que eu recebi essa informação, vi a fonte, opa, deixa eu ir lá checar essa fonte. Espera aí. Está lá. Fonte tal. Está lá no painel intergovernamental da ONU para questões ambientais, o PNUMA. Opa. Aí a discussão seria mais ou menos essa linha. Mas quando você checa e vê que a ideia é outra, aí você está diante de uma fake news, uma ideia que é contrária à coisa. Entendeu?
E aí você pode se apropriar disso e usar para fazer uma mobilização política ou coisa do tipo. Então, daí que vem essa ideia, né? E aí, gente, a gente tem muita liberdade, porque a gente tem o advento da internet e tal, né? Um grau de conectividade um pouco melhor, apesar dos problemas estruturais que a gente tem. E o nível de informação que a gente cria hoje é muito grande, né? Meus alunos da outra escola estavam apresentando um trabalho, né? Eu dei foi até interessante, eu não sei se eu indiquei para vocês, né? Sobre aquela Expresso Futura, né? Não sei se eu tinha indicado para vocês. Aí estava falando da China sobre a questão das redes sociais, etc. e tal, né? Na China, não sei quantos milhões de pessoas produzem coisas para a internet. Por quê? Porque eles têm aquela ansiedade, né, de viralizar a internet, para ser famoso e tal, né? Agora, você imagina você ter capacidade de refinar isso, né, de filtrar essas informações, de coisa, né? Então seria isso aí. Thales, você queria comentar alguma coisa aí, brother? Não deu para Não, foi na hora falar, que você o fez fone a pergunta atrapalhou? lá sobre a que é Ah, a tá. midiática, Então, o que você tinha perguntado. sim, sim. Então, daí que vem a importância da gente trabalhar esses elementos de cultura, de ideologia e principalmente de educação midiática. Dê uma lida mais nessas questões, gente. Não sei não, mas news, responsabilidade, né, com relação às coisas que você produz, ou publica, comenta em rede social, essas coisas, que é um tema interessante aí. Seria uma abordagem interessante, tá? Alguma questão, meus caros? Não? Não. Então é isso, né? Essa internet que você usa aí também. Vou fechar aqui. Ô, rapaz, Samuel, eu tava fora d'água lá ontem, lá, que foi bravo. Hoje também, né? Sabia que lá tinha um sistema de baixa pressão, não. Mas tá caindo água demais lá, viu? E é estranho, cara, porque é o seguinte, o cara querendo me zoar, né, João? Fazer o quê, né? Coelhão, meu filho. Coelhão do Lisca doido atropelou. Não, e o pior foi o Lisca falar que não quer ir para Porto Alegre, né? Foi O Lisca falou que humilhado não pelo quer ir para Lisca Porto doido. Alegre. Pois é, mas tá bom. Eu não vou falar nada desse Colorado, porque agora ele tá com o Abelão, né? Abelão da massa. É, Vai cair.